Olá, turminhas queridas e amadas do Senhor e amadas pela Prof. Cris também. Hoje eu quero gravar para vocês uma aula muito especial. Na verdade, todas as aulas onde nós compartilhamos a palavra de Deus são especiais. Mas hoje eu quero contar um pouco do meu testemunho e antes disso eu quero compartilhar um texto, que tem a ver com aquilo que nós vamos trabalhar essa semana, aquilo que eu quero compartilhar com vocês. E eu peço que o Espírito Santo esteja abrindo a mente, o coração, o entendimento, para que essa palavra chegue ao mais profundo do seu coração, para que Deus fale com você, para que Deus renove você, para que Deus te use com poder e graça, porque para isso Ele nos chamou, para isso Ele nos escolheu. Então, o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Marcos, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Nós vamos ler lá do capítulo 6, a partir do versículo 33. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia e abrir em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 33. Qualquer coisa, dá um pause, se não estiver achando, dá um pause rapidinho e vai até você encontrar, porque é muito importante a gente aprender o que está aqui na palavra de Deus, o que Deus tem a nos falar hoje, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão. E Jesus se compadeceu com aquela multidão, com aquelas pessoas que foram ao encontro dele. Jesus foi solidário. Lembram que nós estamos falando sobre respeito e amor ao próximo, sobre solidariedade, sobre se compadecer com a necessidade dos outros. E aqui na palavra de Deus está um grande exemplo de solidariedade e compaixão que veio do Senhor Jesus. Então, olha só, no 34 aí, vamos continuar. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disse: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram cheios e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas, 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. O que nós aprendemos, com essa mensagem, com essa palavra de Deus, que onde Jesus ia, onde Jesus passava, uma multidão seguia Jesus. Todos ouviam falar dos milagres, a maneira como Jesus tratava as pessoas, a maneira como Jesus se importava, os ensinamentos de Jesus. E quando eles ouviram que Jesus estava passando por ali, eles se apressaram para ir ao encontro de Jesus. Eles queriam aprender, eles queriam ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. Só que eles já estavam ali há muito tempo, e eles
não estavam preocupados ali com a fome, não estavam preocupados com o tempo passando, porque eles estavam gostando tanto de ouvir Jesus, eles estavam gostando tanto de aprender dos ensinamentos de Jesus, que o tempo foi passando e eles nem perceberam. Mas os discípulos perceberam que eles já estavam cansados. E os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram assim: vamos despedir a multidão para que eles comprem pães, para que eles não desfaleçam, para que eles não desmaiem de fome aqui. E Jesus disse: o que é que nós temos? E a Bíblia fala que tinha um menininho, que ele tinha 2 pães e 5 peixinhos. E aquilo que ele tinha, ele colocou à disposição do Senhor Jesus. Ele foi solidário, ele teve amor ao próximo, ele não pensou só nele. Ele poderia ter escondido aquele cesto e comido sozinho os 5 pães e os 2 peixes. Mas como ele viu que havia ali uma grande multidão que também estava com fome, ele colocou à disposição do Mestre, ele colocou à disposição de Jesus aquilo que ele tinha. E nós muitas vezes pensamos que o que nós temos é tão pouco, o que nós temos é tão pequeno para oferecer, ou às vezes pensamos que não temos nada para oferecer. Mas nós sempre temos algo a oferecer. Amor, atenção, é aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, doações, coisas que nós temos e que às vezes não estamos usando e que nós sabemos que tem pessoas que precisam, nós colocamos à disposição. E o milagre nós não podemos fazer, mas nós cremos em um Deus, nós cremos em um Jesus que Ele pode fazer milagres. Aqueles 2 pães e 5 peixes alimentaram uma grande multidão. E a palavra diz que ainda sobraram peixes e ainda sobraram pães. Olha que atitude linda, tanto daquela criança que deu, quanto de Jesus que ergueu aos céus, abençoou e agradeceu pelos 5 pães e 2 peixes. Jesus não falou assim: olha Deus, faz um milagre acontecer. Ele apenas agradeceu por aquilo que ele tinha. E instantaneamente o milagre aconteceu. Quando nós reconhecemos a bondade do Senhor nas pequenas coisas, naquilo que nós temos, Deus opera um milagre. Quando nós temos esse coração grato e reconhecemos, né, que tudo que nós temos vem do Senhor, que tudo que nós temos foi Deus que nos deu, porque Ele se compadece, porque Ele é solidário, Ele se preocupa com as necessidades dos outros, e essa passagem nos ensina também a nos preocuparmos com a necessidade dos outros. Olha o que aquela criança fez, ele simplesmente deu o que ele tinha. Ele não questionou, ele não falou assim: eu só tenho 2 pães e 5 peixes, eu nem vou mostrar, porque eu não vou conseguir alimentar todos. Ele deu, ele colocou aos pés de Jesus, né? Ele entregou a Jesus o que ele tinha, né? Compete a nós fazermos a nossa parte, e o milagre só Jesus pode fazer. O sobrenatural, aquilo que está acima do natural, aquilo que está acima do que podemos fazer, o Senhor Jesus, Ele pode realizar, Ele vai fazer acontecer um milagre, o impossível na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na nossa família, naqueles que temos a oportunidade de abençoar. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Como nós estamos falando de solidariedade, em um momento da minha vida, né, nós crescemos num lar cristão, nós aprendemos muito cedo sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, sobre a importância de obedecermos a palavra de Deus, né? E houve um momento, em uma circunstância da nossa vida, o nosso pai, ele se afastou dos caminhos do Senhor. E ele ficou muito tempo fora do evangelho, fora dos caminhos do Senhor. E eu e os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, a Binha e o Tuca, né? E nós sempre oramos. Nós sempre cremos que Deus ia trazer o nosso pai de volta. Deus ia alcançar o coração dele de volta. Porque o meu pai era obreiro, meu pai pregava, meu pai era evangelista, né? Nós víamos ele na igreja, nós crescemos aprendendo com ele, com a minha mãe, né? Sobre os caminhos que nós deveríamos andar. E de repente
ele se afastou, como aquela ovelhinha que às vezes se desgarra, né, que foge do pastor. E ele ficou muitos anos fora. Mas nós sempre cremos no poder de Deus. Nós sempre cremos que Deus ele pode restaurar, que Deus ele pode salvar, ele pode transformar qualquer circunstância. E num determinado momento Deus me deu um sonho, ele falou comigo numa madrugada e pela sua infinita graça e misericórdia, ele me usou para ir lá falar com meu pai e dizer que ele precisava voltar para os caminhos do Senhor, que ele precisava se arrepender, que ele precisava de um novo encontro com Deus. E eu tinha muito respeito, até medo de falar as coisas para o meu pai. Mas naquele momento o Espírito Santo me usou pela sua infinita graça e misericórdia, né, para trazer o meu pai de volta para os caminhos do Senhor. E naquele momento o meu pai aceitou aquela palavra, ele recebeu, ele confiou, né, e ele voltou para os caminhos do Senhor. E naquele período, né, nós começamos uma campanha de 7 sexta-feiras de oração na casa do meu pai. E nessas campanhas de oração iam muitas crianças. E Deus já havia colocado no meu coração e no coração do meu pai também um propósito muito grande de trabalhar com crianças, de pregar o evangelho para crianças, né? Para falar de Jesus, para ensinar que Jesus é o caminho, que Jesus ama as crianças, que Jesus gosta de ter as crianças perto dele. Então, quando nós vimos aquelas crianças, né? Nós compartilhamos desse mesmo desejo, né? De abrir ali um projeto solidário, né, para alcançar aquelas crianças. E nós, todos os domingos, nós oferecíamos lanche àquelas crianças, nós preparávamos uma programação para falar de Jesus, do amor de Deus, para que aquelas crianças tivessem a oportunidade que todos vocês têm de ouvir a palavra de Deus, né, de conhecer a vontade de Deus. E esse aqui, vou te mostrar a foto. Esse aqui é o meu pai, né? Eu sempre tinha um desejo no meu coração de que o meu pai passasse uma entrada de ano novo na igreja comigo. E esse aqui foi quando ele voltou para os caminhos do Senhor. Foi o primeiro ano que nós passamos juntos na igreja. E graças a Deus nós registramos esse momento aqui, né? Deus responde oração, Deus faz milagres acontecer e Deus realizou o desejo do nosso coração de ver o nosso pai novamente nos caminhos do Senhor, porque Deus o criou com um propósito. Deus o criou para que ele fosse um pregador da palavra, para que ele anunciasse o evangelho, e nós sabíamos disso, né? E graças a Deus, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, ele voltou para os caminhos do Senhor, né? Voltou a ser um estudioso da palavra de Deus, né? Voltou a anunciar as boas novas. E eu quero deixar isso para vocês, dizer que Deus faz milagres, não importa o que você esteja vivendo, não importa qual seja a situação da sua família hoje, você como filho, como filha, você pode interceder pelos seus pais, pela sua família, né, pela condição que vocês estão vivendo hoje, eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece a necessidade de cada família, de cada criança, tá bom? Se coloca à disposição de Deus, ouve a voz do Senhor, porque Deus vai te usar para alcançar muitos corações, tá bom? E aí nós compartilhamos, né, desse desejo de abrir um projeto. Hoje esse projeto é realizado lá na Bahia, no Nordeste, num bairro Novo Jaçanã. Atualmente, né, por causa da pandemia, houve uma parada, né, para não haver aglomerações, mas aquele projeto está de pé. Esse ano, em 2021, vai completar 11 anos o projeto. Essa daqui é Marlene, uma pessoa que Deus usou muito. Ela trazia crianças de outros bairros carentes para ouvir a palavra de Deus, e às vezes nós tínhamos 50, quando nós fazíamos alguns eventos, nós tínhamos 100 crianças na garagem da casa do meu pai para ouvir a palavra de Deus, né? Então que Deus continue abençoando Lene. Hoje ela tá lá em Itabuna, na Bahia, também continua realizando a obra do Senhor, e eu louvo a Deus pela vida dela. Aqui é o meu primo, Gustavo, que
Foi um vaso também que Deus usou ali grandemente. Ele ia todos os domingos pregar o evangelho para aquelas crianças lá no bairro Novo Jaçanã, na cidade de Itabuna, na Bahia, como eu já falei, né? Ele esteve ali ao nosso lado, acreditou no projeto. Esse daqui, alguns já conhecem, né? O professor Marco. Ele, nesse momento aqui, ele saiu de Portugal e foi lá na Bahia para nos ajudar com esse projeto solidário, né, para alcançar corações. Então ele fez lá uma apresentação onde levava as crianças a conhecerem o amor de Deus, né? E foi muito importante. Aqui foi a caminho lá, tá vendo? Aqui foi a caminho, nós fomos andando lá para o projeto. Eu morava num bairro próximo, né, o projeto lá Semear, Novo Jaçanã. E aqui eu não achei muitas fotos, eu tenho fotos no Facebook, mas aqui eu tinha foto dessas 3 crianças que hoje já são adolescentes. O Gui, que está morando em São Paulo e hoje é obreiro do Senhor. Aqui é a Vitória, que já está uma moça, Mori, né, que já está também um adolescente. Crianças que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né, que foram alcançadas pelo amor de Deus, e nós continuamos orando e intercedendo para que essa semente que foi lançada venha crescer, venha germinar, né? E isso, gente, é se preocupar com a necessidade do próximo. Às vezes a gente não pode fazer parte de um projeto, mas a gente pode orar por aquelas pessoas que estão no campo, a gente pode orar pelos missionários, a gente pode orar pelas crianças que estão numa situação vulnerável, né? Nós podemos orar, nós temos essa arma, né? E Deus nos chamou à oração. A oração é arma de guerra. Às vezes nós não podemos estar presentes num projeto, mas na nossa casa nós podemos dobrar os nossos joelhos. É um ato de solidariedade, é um ato de compaixão para com o próximo, né? Aqui mais uma vez uma foto do meu pai com o Marco, que hoje é meu esposo. Naquela época nós ficamos noivos, né? Aqui a minha mãe, que na medida do possível também dava lá assistência, ela me ajudava em oração lá no projeto. Depois de um tempo, né, o Senhor me chamou para Portugal. Eu fui passar 3 anos lá, onde eu me casei, né? Tô apresentando vocês um pouquinho da minha história, do meu testemunho, da minha família, né? Eu não podia ter filhos e eu tinha um problema muito grave de saúde. A médica deu 0,01% de chance de eu engravidar e eu clamei ao Senhor, eu orei muito, pedi a Deus esse milagre e Deus me deu um milagre. Aqui ele ainda era um bebezinho, hoje ele já tá um rapaz de 8 anos, Gabriel, alguns de vocês já conhecem, né? Então, eu quis compartilhar hoje com vocês essa palavra, né? Lembram os alunos do 4º ano, que a gente ouviu também uma outra parábola, onde Jesus nos ensina sobre solidariedade, onde aqueles 4 amigos levaram um amigo que era paralítico para ir ao encontro de Jesus. Naquele momento, cada um desses amigos deviam ter seus problemas, deviam ter motivos para colocar aos pés de Jesus, mas eles não pensaram neles, eles pensaram no seu amigo que estava ali naquela cama, deitado, não podia andar, não podia trabalhar, não podia fazer nada, e eles levaram aquele amigo aos pés de Jesus. Havia uma grande multidão, eles subiram no telhado, eles abriram um buraco ali, colocaram cordas na cama do amigo e Jesus, vendo a fé daqueles homens, curou e falou: levanta-te e anda, pega a sua cama e anda. Os teus pecados são perdoados, porque Jesus, além de curar, ele salva, ele perdoa, ele cura, né? Ele liberta. Então eu quero deixar essa palavra para você. Seja como esse menino que depositou aos pés do Senhor tudo aquilo que ele tinha, tá bom? Seja essa criança, seja uma bênção na vida dos seus pais, seja uma bênção na vida da sua igreja, na sua família. Colabore com seus líderes, que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer multiplicar, Deus vai operar milagres. Tá bom? Eu creio, porque esta é a palavra de Deus e é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu quero hoje, por que a Prof fez esse cenário aqui? Porque para a turminha de 3º ano, e eu quero compartilhar com as turminhas do 4º e 5º também, porque é importante, né, a gente ser também solidário, né, se compadecer com o nosso meio ambiente.
com o meio que a gente vive, a gente ser um bom mordomo das coisas que Deus colocou nas nossas mãos. E a prof quer mostrar para vocês hoje algo que eu produzi, tá vendo? E eu já vou dizer o que é que eu utilizei para fazer isso aqui, tá bom? Gostaram? A prof vai mostrar também esses bonequinhos, tá? Esses personagens que a prof faz. E eu vou dizer o que é que eu utilizei, tá bom? Para fazer esses vasinhos aqui, a prof utilizou caixa de leite. Então, eu reciclei a caixinha de leite, eu higienizei, né? E eu pintei. Pintei primeiro de marrom com tinta guache, depois passei uma tinta dourada, peguei uma fita que eu tinha em casa. Não comprei nada para fazer isso aqui. Eu usei aquilo que eu tinha em casa. E você também pode utilizar coisas que você tem em casa, usar sua criatividade, né, reciclar materiais, assim nós vamos estar cuidando do nosso meio ambiente, né, vamos estar sendo bons mordomos do nosso meio ambiente. Esse personagem aqui, a prof também utilizou caixa de leite e EVA, tá bom? Aqui a prof usou lata, tá vendo? Eu nem cobri aqui. Foi uma lata de Nescau que a prof usou para fazer esse personagem. Retalhos de tecido, tá vendo? Aqui é papel Creative, né? Aqui eu fiz com EVA, você pode fazer com papel, com EVA, com tecido, usar sua criatividade. Aqui eu utilizei uma garrafinha, acho que foi de água ou de refrigerante, tá vendo? Quantas coisas nós podemos fazer e reciclar e assim a gente ainda vai estar colaborando com o nosso meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? A prof programou com muito carinho para vocês. Eu quero declarar, profetizar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, profetizar alegria, paz, a unção do Senhor, a alegria do Senhor. Tá bom? Que o Senhor continue falando ao seu coração e que você não esqueça, né, de que Deus, nosso Deus, é um Deus de milagres. Um grande beijo com muita saudade. Que Deus te abençoe.